Olha, eu nunca escrevo perguntas, por Não? acaso. Eu nunca tenho papelinhos com Epá, notinhas. sabes que eu escrevo para. Eu escrevo perguntas quase como os alunos que copiam no exame. Para. Como processo de memorização e de. Mas eu não, e sabes que a única vez que eu entrei em pânico com isso foi entrevistar o Saramago, de quem eu era a maior fã. E 3 minutos de começar a entrevista com 3 câmaras, não sei o quê, tendo-me sido dito: se tu conseguires bons 45 minutos, nós pomos isso na íntegra no ar. O repórter de imagem pergunta-me: até tu não tens no papel? Eu: não, tu não escreveste perguntas escritas para fazer ao homem? E naquele momento bateu-me um grande pânico. Foda-se, eu não tenho perguntas escritas. O que é que eu vou fazer agora à minha vida se não há perguntas? Estão-me a dizer. Mas tinha tudo, não é? Tinha tudo na minha cabeça. O que é que eu queria sacar, entre aspas, do Saramago. E claro, depois acabou por correr tudo bem, porque é o meu método. Cada um tem o seu. Olha, estamos a gravar já. Já Posso? percebi. Podes, Podemos, claro. Já estamos eu a gravar. estava a falar para testes. Estamos a falar para 1, 2, 3, que fazemos sempre aquilo, não é? Ver. Não tens o pânico, lá está, nessas entrevistas importantes, de estar a gravar com alguém e depois assim: olha, não gravou nada. Olha, não ficou Então não tenho. Pá, que eu fico Só que sempre. agora a responsabilidade não é minha, sabes? É de alguém. Exato. Olha, para Que quem. é pior ainda porque tu não controlas. E daste mal com essa ideia de que não controlas. Não controlamos nada, não é? Não, sou ótima para a equipa. Gosto muito dessa coisa do confiar nos outros. É uma vantagem da televisão sobre a rádio, porque não se faz nada sem ser em equipa. Logo, a margem de erro acaba por ser menor, porque cada um tem a sua tarefa. Eu na rádio lembro-me que era tanta coisa em que tinha que pensar que qualquer coisa, destrambelhada como eu sou, ia ficar para trás. Era preciso clicar no botão, era preciso ver ali se aquilo estava a funcionar. Tudo tinha pilhas, que eu ainda sou desse tempo, não é? Agora é bateria, mas na altura era. Por acaso é giro, porque nós estamos a gravar com a mesa de mistura funciona a eletricidade, mas o gravador funciona a pilhas, de facto, ainda funciona a pilhas. Portanto, tu estás ainda no Paleolítico, mas Sim. já no século, a caminho do século XXII. Portanto, é um podcast que é do século XXII, mas depois, de facto, tudo o resto, toda a traquitana é quase paleolítica. Olha, para quem não te conhece, qual das Joanas é que está comigo a conversar hoje aqui? A Joana que eu tive o prazer de receber na redação da Rádio Pública como jovem estagiária acabada de chegar. Nem precisas de pôr mais hipóteses, é essa. É essa? Eu continuo a ser essa. Porque depois há a Joana que aparece nas notícias da SIC a fazer coisas sérias, a falar de assuntos sérios. A Joana que viaja pelo país numa coisa chamada Olha à Festa, que todos vemos no jornal da SIC e que a mim me diverte muito. Vamos falar sobre isso seguramente. E depois a Joana que decidiu também aparecer na Passadeira Vermelha. O que também é um programa comentar assuntos variados. Assuntos variados. No fundo, de coisas, posso chamar-lhe frívolas ou achas que ficam zangados comigo? Ninguém Ou não fica concordas? zangado contigo, mas não concordo que sejam Não concordas? frívolos. Achas que aquilo é importante porque mostra-nos a natureza humana? Precisamente, é uma espécie de recolha etnográfica, sociológica, cultural daquilo que realmente preocupa o nosso país, porque é engraçado eu trabalhar nesses dois mundos, o da informação, que é o que nós jornalistas acreditamos seriamente e piamente que é o interesse público, e a Passadeira Vermelha, que tem de facto a outra vertente, que é o interesse do público, os assuntos que nos movem todos os dias sentados no café. Olha como é que ela vai vestida, agora já não namora com aquele, trocou de marido, etc, etc. Agora temos que utilizar pronomes diferentes daqueles que nos habituámos a conhecer enquanto crescemos, etc, etc. O comportamento humano das celebridades, evidentemente, das pessoas que movem o mundo atual, as pessoas que são famosas. E a fama vem de mil maneiras, porque tens redes sociais ativas, porque és uma estrela da televisão, porque és um escritor, porque és músico, porque és coisa alguma, mas por alguma razão tens um holofote em cima de ti, porque fizeste uma grande estupidez, normalmente. E isso deu-te fama. E, portanto, ou infâmia, no caso. Aqueles que são virais pelas más razões.
ou porque tu fazes uma coisa extraordinária e, portanto, és reconhecido. Olha, um Saramago, lá está, ganhou o Nobel, portanto, isso é extraordinário. Olha, não, esta pessoa simplesmente caiu na rua e se tornou-se uma risota geral nas redes sociais. Ou fez um vídeo sexual que alguém pôs a circular, ou que o próprio pôs a circular precisamente para ter notoriedade, esse tipo de coisas. E esse pensamento é quase sinistro. Portanto, o que tu me estás a dizer é que aquela realidade, se calhar todas as realidades, correspondem quase a uma construção imagética daquilo que nós todos imaginamos que pode ser aquilo que é famoso. Precisamente. Arranjamos pretextos para que os outros falem de nós? Eu acho que no fundo estamos a falar de propaganda, que é uma noção muito antiga e que é muito interessante também. Já não me lembro quem é que disse isto, penso que foi um político britânico. Não me vou tirar para fora de pé. Vão ao Dr. Google e pesquisem. Alguém disse que jornalismo é o que alguém não queria ver publicado, propaganda é tudo o resto. E nós vivemos no tempo da propaganda. E cada um de nós tem uma ferramenta, aqui está ela, o telemóvel, para fazer a sua própria propaganda. Que tem uma câmara, tem um microfone, podemos apontar para nós, podemos apontar para os outros. Precisamente. Não te choca que os miúdos todos estejam a usar esse telemóvel precisamente quase como uma arma permanente para ir documentando pequenos pedaços da vida dos outros, claro, com esse fito que é às tantas mostrar, muitas vezes ridicularizar, às vezes até fazer bullying? Porque, quer dizer, eu acho que a culpa é nossa, da geração antes da deles, porque nós é que estamos a permitir que isso aconteça, não lhes tendo dado se calhar os valores corretos para eles saberem lidar com isto que é uma arma. Apareceu a ferramenta primeiro do que a capacidade de trabalharmos com ela? E apareceram as aplicações dentro da ferramenta antes de nós próprios, adultos responsáveis por essas crianças, termos a capacidade de perceber efetivamente o poder dessas aplicações que estão dentro desta arma, as balas que estão, as munições que estão dentro deste revólver, digamos assim, metralhadora, às vezes. Porque às vezes o tiro é numa direção, às vezes metralhadora, dispara-se para todo o lado. Portanto, eu acho que nós achamos sempre que a geração, cada sociedade acha que a geração que aí vem é à rasca, está... não presta para nada. Precisamente. E a verdade é que há uma minoria que presta, há uma grande maioria que... As grandes maiorias têm sempre esse problema, são alinhadas por baixo. A nossa responsabilidade é sempre educar a geração que aí vem, e não sei se não nos estamos a demitir desse papel, porque tu vais a um restaurante e o que é que vês? Famílias inteiras em que estão todos nesta arma no telemóvel. Estão todos a olhar para lá. Esquecem-se de conversar, esquecem-se de partilhar experiências, seja contando o que lhes aconteceu, seja vivenciando aquele prato, aquela decoração, aquela mesa, os talheres, o que quer que seja. Portanto, a desgraça das desgraças é que nós abandonamos ao mesmo tempo uma curadoria para escolher aquilo que é mais importante ou menos relevante no mundo, e abandonamos os olhos nos olhos e a conversa que temos uns com os outros. Precisamente. Porque é que eu tenho a sensação de que sim, isso é verdade, mas que se calhar agora nós já estamos a dar a volta, a começar, já temos um pico e agora já vimos até... Não, deixa-me desligar isto, que eu agora vou aqui fazer uma coisa que tenho que fazer. Precisamente. Eu própria, evidentemente, com o advento das redes sociais, mergulhei nelas tudo o que podia, com a minha curiosidade natural, até para perceber o que é que eu podia daqui retirar. Já cheguei às minhas conclusões e efetivamente isto, quem me dera a mim voltar a ter um telefone que fosse mesmo só para chamadas. Só com teclas. Sim, porque de facto 90% da utilização que eu dou ao telefone é essa. É uma questão da minha vida pessoal, para falar com os meus queridos, com os meus entes queridos, sejam eles relacionados comigo através do sangue ou não, escolhidos por mim, amigos, companheiros, a minha enteada, etc. Seja por razões profissionais, não é? Falar ao telefone. Sim, olá, como é que tu estás? Diz-me alguma coisa. E para nos irmos encontrar, não é? Não é só para... Às vezes dá jeito, olha, durante a pandemia deu imenso jeito até... A tecnologia, sim. Aqui a questão é, lá está, tem um tal pau de dois bicos que permite-nos, por um lado, ter contacto, por outro lado, há um excesso de exposição. Mas também é uma espada de Damocles em cima da nossa cabeça e presa com um fio muito pouco forte para o peso que a espada tem, e a construção tem que ser fortalecer essa corda, essa suspensão, para que não levemos com a espada em cima da cabeça. Ela tem que estar lá para nos avisar: atenção, a tecnologia é muito útil, mas tem lá muito cuidado com o que fazes. É isso que eu tento fazer lá em casa com a minha de 12 anos, a minha enteada, que é: isto é fantástico, efetivamente,
A minha vida teria sido completamente diferente e se calhar um bocadinho mais interessante se no meu tempo houvesse estas ferramentas, quando eu tinha a idade dela, 12 anos. Mas há muitos perigos também e é preciso explicar, porque assim como a minha mãe me dizia, eu prefiro que tu vás sair à noite e em vez de vires às 3 da manhã, prefiro que venhas depois do pequeno almoço tomado no mercado da Ribeira, já durante o dia, de transportes públicos, sem te meteres em trabalhos, do que voltes para casa naquela hora assassina, chamemos-lhe assim, em que tudo acontece de mal, porque andam os bêbados todos na rua, as pessoas mal intencionadas atrás dos bêbados que estão frágeis, etc, etc. E nós temos que fazer isso mesmo também em relação a isto, ao que se passa nos telemóveis. Não tem mal nenhum sair à noite e apanhar uma grande bebedeira. Tens é que ter cuidado pelos caminhos em que te metes depois no regresso para casa. E não fazer as neiras. Olha, nós estamos numa casa da televisão, no caso é na tua casa, na SIC e na SIC Notícias. Ainda tens saudades da rádio? Sabes que há dias em que eu ainda digo: vou para a rádio. Vou para a telefonia. Sim, 24 anos depois. O que é... E eu estive 6 anos na rádio, portanto vê a marca que deixou em mim. Na verdade, eu, quando sonhei o jornalismo, sonhei-o na imprensa ou na rádio, jamais em televisão. A televisão para mim era um bicho completamente inalcançável, porque eu não tenho as características, acredito eu, então, que características da pessoa são da essas? televisão. Eu sei lá, alta, loira, magra. Alta loura. Para começar, Capa de revista, muito bonita, corpo não sei quê, sem celulite, maminhas a apontar para o teto. Aqui podem-se dizer estas coisas. Não tenho nada disso. Sou aquela a mulher real que hoje em dia tanto se celebra, não é? Eu jamais faria uma passagem de modelos para a Victoria's Secret, não é? Mas isso é um papel é assim, tu estás a descrever, lá está A televisão um tem, protótipo. Não, mas a televisão tem, eu tenho noção disso, tem um embrulho muito importante. Sim, o conteúdo é fundamental. Se ele não o prestar, as pessoas não o comem, evidentemente. Vão-se embora, não querem saber. Mas o embrulho é muito importante. Portanto, o que quer dizer é ter uma imagem que seja uma imagem de que as pessoas gostem. Que não cause ruído. Estou a falar agora do jornalismo, não é? Eu só tinha camisolas com bonecada quando vim trabalhar para a televisão. Ora, um jornalista de televisão está a aparecer com uma coisa a dizer Jesus is so sexy, I would fuck him, ou qualquer coisa assim do género. Está toda a gente claro, a espreitar, e não é? ninguém está a ouvir nada das perguntas que eu estou a fazer ao Presidente da República ou ao senhor que foi vítima de carjacking, o que quer que seja, não é? Portanto, esse embrulho é muito difícil para mim. É uma neutralidade. É uma neutralidade, precisamente. Sendo e depois há que... outra coisa que é, porque eu estou nos dois lados da televisão, na informação e no entretenimento. Porque a minha entrada para o Passadeiro então foi, eu fiquei abismada com a ideia que o Daniel Oliveira teve e fiquei, mas tens a certeza? E ele tinha, e não sei se funcionou ou não, mas a verdade é que estou lá quase há 10 anos. Há 10 anos? Uou. Precisamente. Eu ia dizer que tu tinhas desaparecido na Passadeira mais ou menos há 2 anos e meio e que... Não, há 10. Há 10 anos. Há 10. Tem sido uma construção também. Eu jamais uso saltos altos, ali estou sempre de saltos. Eu jamais pentei o meu cabelo a não ser com um secador apontado à cara, não é? Fazendo até aqueles efeitos, porque eu sou uma brincalhona. E agora estar ali com coisas mais sofisticadas, isso é tudo muito estranho para mim, ainda porque eu continuo a ser a estagiária que tu recebeste e tu lembras-te como eu era. Eu só tinha calças de ganga, t-shirts e camisolões e casacos de ganga, e eu sabia lá o que era uma gabardina, um sobretudo, uma calcinha de fazenda e desempoeirada, e era para fazer. No fundo é vai ali e resgata uma história e vem contar-nos a história para que nós saibamos. Contar histórias, que é o que eu adoro e é o que eu acho que faz sentido nisto do jornalismo. O que é uma grande história? Uma grande história... temos aqueles princípios do sangue, da proximidade, do dinheiro, de uma série de coisas que de facto puxam as pessoas. Se aconteceu na casa ao lado da tua, interessa-te muito mais do que se aconteceu do outro lado do mundo. A teoria do morto ao quilómetro, precisamente. Se mete imenso dinheiro, falcatruas e não sei quê, ou pessoas a ganhar euromilhões também. Se tem sangue, obviamente, etc, etc. Mas eu acho que uma boa história tem que passar pelo coração de quem a conta para chegar ao coração de quem a ouve. E eu acho que o jornalismo
há muito tempo que está um bocadinho ferido de morte, porque os jornalistas trabalham uns para os outros em vez de trabalharem para os telespectadores, ouvintes, leitores. Como é que é isso? Como é que é isso? Sim, tu na realidade tu és uma jornalista e é a segunda vez nesta conversa que nós estamos a ter que tu matas o jornalismo, que tu dizes, olha que esta coisa não está a funcionar muito bem, olha que isto, oh, malta, tenham lá e contrasto isto com a imagem que nós temos hoje em dia, quer dizer, as notícias, por exemplo, sobre as dificuldades da TSF ou do Jornal de Notícias, que são dois importantíssimos meios de comunicação nacional. O que é que está a distrair os jornalistas? O que é que a TSF tinha na sua gênese? Que aliás, com um leitmotiv, uma frase apenas de promoção que era absolutamente maravilhosa e que acho que toca no coração de toda a gente, não é? Que é: vamos ao fim do mundo, vamos. Como é que é? Vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. Mas a rua acho que vinha no fim, não é? Sim, eu não sei qual é a versão exatamente. Vamos a qualquer lugar e trazemos aí a história que conta para as pessoas saberem. Que era uma frase que nos tocava absolutamente no coração. E a TSF nunca perdeu isso, só que o debate em torno do jornalismo transformou numa coisa das duas uma: ou há interesses comerciais de audiências, que é uma coisa, é uma batalha para mim eternamente perdida, porque o que é que define a qualidade das audiências? Sim. É discutível. A quantidade para ti é apenas um dos parâmetros. Há outros parâmetros que também contam. Há outros parâmetros, sim senhores, que são esses da emoção. E eu acho que às vezes dentro do próprio jornalismo discute-se tanto essa história de mas nós somos, e agora perdoem-me aqui a discussão, mas temos que ir por aí para entender, para que toda a gente entenda de que é que estamos a falar. Somos CMTV ou somos BBC? Sim, portanto estás nos dois limiares entre a televisão dita mais séria, de matriz de serviço público, até ao mais popular ou eventualmente tabloide, entre uma coisa e outra. Precisamente, eu não sou tabloide, eu não tenho nada de tabloide no meu trabalho. Se estás a falar do Passadeira, o Passadeira não é jornalismo, é sim, uma jornalista. Mas é assim, quando eu ligo... O Olha à Festa não é, o Olha à Festa também não é tabloide, também não é CMTV. O que é o Olha à Festa? É uma recolha etnográfica das nossas tradições, das nossas bases, daquilo que não é Lisboa, daquilo que não é Braga, daquilo que não é o Porto, daquilo que não é a urbanidade. É o Portugal profundo. Precisamente. E o Portugal mais verdadeiro, porque nós não nos podemos esquecer que 80% das pessoas não estão nas cidades em Portugal. É esse o segredo daquela rubrica, daquele programa? Também porque nós ainda temos muitas pessoas que vieram de algum sítio, estando em Lisboa. Pelo caso de Lisboa só, vamos só pelo exemplo de Lisboa, que então é o maior melting pot eu vou-lhe chamar nacionalidades porque as pessoas vêm de outros países dentro de Portugal, não é? É um grande melting pot. Aqui ninguém é propriamente de Lisboa, não é? Eu própria, o meu pai era da zona de Aveiro, a minha mãe era da zona de Évora. Eu venho de Viana, portanto. Pronto, estamos não é? bem. Minhoto. Exato. Alentejano, Minhoto, Beirão, anda tudo aqui. E de facto, quando tu vais falar daquelas coisas, dos bilharacos, que eu me lembro de comer em casa da minha avó, tu vais ter uma série de pessoas do Algarve ao Minho que por alguma razão têm essa memória no seu ADN. Há uma ligação emocional, é isso que aquilo provoca? É sempre o coração. Ou então tu estás-te a lembrar daquela velhota que está a fazer os bilharacos, a fazer-te lembrar a tua avó, que fazia outra coisa qualquer, noutra terra qualquer, noutro ponto qualquer do país, mas que tinha aquela tradição também, ou da noite de Natal, ou do fim de semana antes de receber os netos nas férias grandes, etc, etc. E portanto aquilo é alma portuguesa, coração nacional, é patriótico, se quiseres, é uma coisa nossa. Tu mostrares desgarradas, que é uma coisa que só se conhece de Braga para cima, ao resto do país, e isso agora já fazer parte até da programação normal de fim de semana dos canais generalistas, é muito interessante. Portanto, tu no fundo vais fazer etnografia de uma espécie de vírus a que podemos chamar Portugalidade e vais pegar essa doença ao resto. Isso é influência também. Sim. De outra forma, não é? Os influenciadores de que tanto se fala hoje em dia não estão só nas redes sociais, eles também estão. Antigamente chamávamos-lhes opinion makers. Era um nome mais pomposo do que influencer, que é um chapéu de chuva bastante mais. E que é horrível largo, a palavra. É horrível mesmo. Influenciador.
Não sei se é influenciar. Não, e quem é que quer ter no currículo? Olha, eu sou influenciador. E eu pudesse dizer, mas eu não quero ser influenciado, por amor da santa, sai daqui. Precisamente, não é? Mas isso porque tens personalidade própria, não é? Não, mas não é isso. Quer dizer, só alguém chega assim: olá, Joana. Eu sou influenciador, não quero, obrigada. Não quero, obrigado. Sou vidente, também não quero. Depende. Quer dizer, não, eu não quero, eu não quero. Está bem, pronto, mas assim, olha, eu sou cartomante. Está bom, mas agora de preferência a gente dispensa de boa vontade. Olha, quando tu vais por esse Portugal fora e tu estás a dizer, lá está. E a questão aí é o embrulho. Não é? A questão do olho à festa é o embrulho, porque no fundo tu tens ali duas pessoas com características pessoais diferentes, mas com características profissionais muito semelhantes, porque nós a trabalhar tu somos, e o Nuno? Sim, um relógio suíço. Vocês são casados, claro. Com o trabalho. E somos casados 3 meses por ano, mas dormindo em quartos separados. Sim, isso é muito engraçado porque as pessoas acham mesmo que nós somos um casal. No Portugal profundo, em Lisboa, em Braga, o que quer que seja. Às vezes a família vai-nos visitar, a mulher do Nuno ou o meu marido, e nós andamos os 4, cada um com o seu ou a sua respectiva pela mão, e as pessoas ficam muito que modernos que eles são a olhar para aquilo. É uma coisa quase estranha. Olha, tu encontras 2 tipos de pessoas nesse Portugal profundo e no programa, que é, por um lado, tu encontras pessoas que de alguma maneira já têm uma visibilidade pública. Eu estou a pensar no Kim Barreiros, por exemplo, numa recente edição, mas depois também vais estar com pessoas que objetivamente nunca falaram para a televisão e que no momento nem percebem que estão a falar para a televisão. É isso que me interessa, porque tu estás num sítio, o microfone é mais ou menos discreto, mas está lá uma câmara ou está lá 2 câmaras. 3 ou 4 até. 3 ou 4 câmaras. E 2 ou 3 repórteres de imagem, e um realizador e uma produtora. Como é que a Dona Maria não fica quase condicionada com tanta parafernália? Ela não sabe o que é aquilo. Tu sabes o que são câmaras e elas eventualmente intimidam-te porque tu sabes o que elas são. Agora a Dona Maria não sabe. Ela não sabe o que é aquilo. Ela sabe que estão ali uma data de pessoas com uma data de coisas para ouvir falar. Algumas ficam um bocadinho intimidadas pela quantidade. Normalmente são mulheres. Entrevistamos mais mulheres que homens. E por ficam acaso, a olhar, a ver o que é. Precisamente. Até o momento em que tu as hipnotizas. Porque isso vê-se. Obrigado por. Não sei, eu tento. Não, porque há um momento. É muito claro ver que há determinados momentos em que há uma. Tensão não é a palavra. Há um resguardar. No fundo, as pessoas estão ali. Mas esse é o meu papel. Esse é o meu trabalho. É conquistar as pessoas, não para mim, mas para o programa, para quem está lá em casa a ver. Sendo que eu nunca me esqueço de quem está lá em casa a ver. Estás sempre a pensar nisso? Para que é que eu estou a fazer isso? Sim, isto é para eu absorver a experiência, porque eu faço-me da estagiária que acabou de chegar à RDP e que foi recebida por um Jorge super sorridente, de braços abertos. E eu estou ali para beber e para aprender. E é isso que é essa Joana que chega ao pé da Dona Maria e que quer beber da experiência que aquela pessoa tem, da sabedoria que aquela pessoa tem, porque normalmente são pessoas com mais de 60 anos. E tu transmites isso através do quê? Do olhar, do gesto? Da humildade. Não sei, explique-me. Quero saber tudo. Abraço-as. E tu queres mesmo saber? Quero mesmo saber. Não é uma coisa que tu finges que tu. Não, é mesmo um ato de curiosidade. Se eu fingir, aquilo não faz sentido para mim. Eu quero experimentar, eu quero provar, eu quero ver como é que se faz. Eu quero pôr as mãos na massa, eu faço perguntas, porque depois também, como já aprendi a fazer muitas coisas com muita gente. Mas porquê é que não põe alho? Mas isto não é açúcar a mais, mas a minha avó fazia não sei quê. Mas olha que lá no sul é não sei que mais. E essa, para elas me dizerem, mas isso é assim, porque é assim, que é muito interessante. Essa certeza absoluta às vezes sobre um simples cozinhado fascina-me. Então, eu adoro pessoas. O que é que vem aqui esta pessoa fazer aqui, dizendo que alho numa coisa que faz desde tempos ancestrais? E eu gosto também dessa, quando elas são ariscas, desse picante, não é? Sim, adoro. Eu de facto, e adoro porque também sei que isso depois vai passar melhor lá para casa. Eu gosto dessa coisa de isto é um termo profissional que tu entendes e que eu espero que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir não levem a mal. É sacar o melhor das pessoas, é fazê-las, é ir mesmo lá ao interior, é
fazê-las estar como se estivessem em família, ou sozinhas, ou com o filho, ou com a mãe, fazê-las estar como elas são exatamente. É no fundo quase usar essa chave para encontrar a autenticidade mais íntima daquela pessoa que te está a contar uma história. Precisamente. E que aceita abrir a sua alma, no fundo. Respeitando, porque às vezes as pessoas dão um bocadinho demais ou despem-se um bocadinho demais. E tu tens um travão também para muito, não pomos essas coisas às vezes no ar. E ditas, obviamente, há umas coisas que tu te tiras Isso é uma coisa muito, muito curiosa, porque lá está esse quase ser galifão a ver, não, agora isto aqui, quanto pior, melhor, também não faz sentido para ti. Aquilo tem merece que seja uma boa história para contar. Tem que ser só uma boa história para contar, mas não algo que eu saiba que depois de ir para o ar pode ferir aquela pessoa. Ela não ter noção de que disse ou fez qualquer coisa que não é bom mostrar a toda a gente. Eu protejo as pessoas. O Nuno também faz isso. Aquilo é para ser o melhor. Jornalismo feliz, digamos assim. O que é um critério diferente. Destes anos todos que andaste por aí a recolher coisas, quer aqui, quer no outro lado, que grandes histórias te estão na cabeça? Que pessoas e que grandes momentos tu guardas que te marcaram? Esse é como perguntar qual é a tua cor preferida, ou se eu tivesse 10 filhos, de qual é que gostava mais, ou qual é o teu livro preferido. São várias, são diárias, é quase tudo. Claro que há momentos absolutamente marcantes, às vezes porque têm uma envolvência física muito particular. Vou pegar numa história mais a sul e numa mais a norte. Mais a sul, os mineiros de Aljustrel. Nós fomos entrevistá-los numa mina que está desativada e que agora é museu, lá em Aljustrel. É um corredor muito comprido que vai descendo, vai ficando cada vez mais frio. Nós fomos lá no verão e propusemos-lhes eles virem a cantar aquele hino do mineiro completamente às escuras no túnel, com as suas lanternas de mineiros na cabeça. Aquele grupo de canto é particularmente profissional e encorpado, tem homens jovens, homens menos jovens, muito bem ensaiados. De facto, quase todos foram mesmo mineiros, portanto, aqueles estão a cantar mesmo com o coração. Tínhamos planeado, aquilo era o fecho da peça, quando eles chegassem ao pé de nós, de mim e do Nuno, fazer até uma brincadeira, porque aquilo tem lá uma coisa de TNT para nós rebentarmos, e a peça fechava em estrondo. Mas aquilo teve tanto impacto em nós, emocional, que nós ambos ficámos sem palavras no fim. A mim escorriam umas lágrimas pela cara abaixo. Nós estávamos de costas para a câmara porque eles vinham pelo túnel e as câmaras estavam viradas para eles. Tínhamos que nos virar e dizer qualquer coisa. Fomos incapazes e pusemos isso no ar porque aí estávamos a despir a nós, não a outras pessoas. Não havia voyeurismo nenhum sobre outras pessoas. Era sobre aqueles dois que, como espectadores, como as pessoas que estavam lá em casa, não conseguiram aguentar aquela emoção e soltaram-na sob a forma de lágrimas e de agradecimentos. E isso ficou-me marcado. Eu demorei muito tempo a recuperar ali daquela emoção. Eles são amorosos e foram muito companheirões connosco, a perceber a nossa emoção e a agradecer o facto de nós lhes estarmos a transmitir essa emoção. Essa é uma história desculpa, do Sul. Histórias do Norte também interessantes. Agora tinha-me lembrado de uma, mas passou-me, desculpa lá, fiquei tão... Vivi outra vez o interior da mina. O que é que... São João d'Arga. São João d'Arga é uma coisa que conheces. De 28 para 29 de agosto. Precisamente. Onde vamos todos fazer a romaria, beber aguardente com mel. Xiripiti. É muito difícil explicar São João d'Arga ao resto do país. Mas isto é um podcast e, portanto, se tão bem contaste a história dos mineiros que sobem a mina cantando o canto alentejano, transporta-nos agora até ao sopé da Serra d'Arga, concelho de Caminha, entre Caminha e Viana do Castelo, por onde os romeiros vão fazer a romaria. Há 9 anos, no primeiro Olho à Festa, o Nuno, a Joana Latino, o Nuno Pereira, o Miguel Cabral, que era o repórter de imagem, o Tiago Martins, editor, subiram no carro da SIC uma montanha durante 45 minutos de caminho até lá acima, para descobrir no meio do nada, simultaneamente lá no alto, mas num fundão, um mosteiro pequenino
com uma muralha baixinha, com umas casinhas onde tu entras, mas tendo que baixar a cabeça, com 2 coretos. Nós ainda chegámos durante o dia, onde nos disseram que iam estar milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E tu disseste: sim, claro, como não? E a verdade é que isso aconteceu. Para cada um dos coretos foi uma banda filarmónica de malta jovem tocar ao desafio, com umas desgarradas. Mas tu não imaginas, com fogo a sair dos trombones e com uma coisa a tocarem música dos Scorpions e Metallica, e só não tocaram Carolina Deslandes porque foi há 9 anos e ela ainda não tinha... A quebrar as convenções todas que podia haver para quebrar. Todas. E depois, de facto, efetivamente, milhares de pessoas, mas milhares e milhares de pessoas em comunhão. Uma coisa quase como se fosse um festival hippie dos anos 60. Mas não, porque tens senhores de bigode e... não é? E velhotas e criancinhas e tudo. Tudo com o mesmo espírito. Tu não te consegues mexer, não consegues dar 2 passos daqui para ali, mas os copos vêm-te parar à mão, copinhos de plástico com aguardente com mel. Saímos, nós fechámos a festa. Aquilo foi tão interessante para nós. E depois isto passa-se durante horas, as pessoas todas cantam e gritam e torcem por uma banda e torcem pela outra e saem para ir comer lá fora e voltam e aquilo anda ali. E há pessoas de capacete de mota na cabeça a dançar porque sabem que vão apanhar babadeira tal que vão cair para não baterem com a cabeça numa pedra. E sei que há filhos que são feitos ali porque as pessoas... Eu vou a um restaurante cá em Lisboa, a Tasquinha do Lagarto, cujos donos... os pais, não é? São de Caminha e que sempre foram a essa a Romaria de São João d'Arga e que para lá tiveram a sua primeira experiência de encontro bíblico, se é que me estou a fazer entender. Portanto, convém que aqueles sítios onde os monges dormiam, aquelas celas que ali rodeiam aquilo, não falem muito sobre aquilo que lá está a acontecer. Há uma espécie de energia, é o que tu sentiste ali também? Aquilo é fora do tempo e fora do espaço físico. É uma outra dimensão de seres humanos realmente em comunhão. Aquilo é the ultimate festival. Aquilo é romaria. Aquilo não tem nada de religioso, tendo, mas acaba por ser mais religioso do que muitas procissões que já testemunhei, porque é pelo bem. Estamos aqui a divertir-nos. É uma sensação espiritual. Foi isso que tu conseguiste encontrar? Não é espiritual, é aquela saída com amigos, mas tu não conheces as pessoas de lado algum. Mas passaram a ser teus amigos porque tu estás lá com elas. Para a vida, naquele sim. Momento. Nunca mais os vendo outra vez, não é? Aquilo é uma experiência única. E quando eu encontro alguém aqui em Lisboa que me diz São João d'Arga, hein? Tu dizes o quê? Tipo... Não, porque as pessoas é porque não dá para explicar. Não dá para explicar o que é estando frio mesmo assim em agosto, estando muito frio à noite. 28 de agosto, de resto diz-se no Alto Minho, 1º de agosto, 1º de inverno. Precisamente. Portanto, já fica fresco. Qual é o teu segredo? Nós estamos em época de passagem de ano. Qual é o teu segredo para correr Portugal de les a les com 1000 iguarias oferecidas e tu garantires que consegues manter a linha ou consegues recusar à Dona Maria, que obviamente fez aquilo com grande amor e carinho, e imagino que não tolere sequer a possibilidade de que tu enfardes aqueles bolos ou aquela comida? Como tudo, a questão é que depois não almoço ou não janto ou sou mais detox ao pequeno almoço. Ou seja, eu estou lá mesmo para viver a experiência completa. Portanto, eu não vou negar o medronho às 8 da manhã, não vou negar o xiripiti às 4 da manhã, vou comer chanfana, cataplana, estou a fazer norte e sul, não é? Vou provar vinho verde, vou provar cerveja, tudo, porque precisamente a experiência também é essa. É inconcebível para mim
não provar as coisas que a Dona Maria fez com todo o carinho. Senão as pessoas zangam-se contigo, obviamente, com toda a razão. com todas as razões. Com toda a razão. Como é que tu consegues depois conciliar essa maneira de contar histórias, de perceber, de ir à procura da alma portuguesa e num dia como hoje, por exemplo, em que tens como missão na redação, olha, faz coisas tão terríveis no sentido que estão a acontecer, não é do teu trabalho. Olha, conta-me aí Gaza em 2 minutos. Olha, como é que tu consegues conciliar? Eu adoro isso. Essa, aliás, é a minha gênese como jornalista. Eu não sou jornalista de uma editoria, por exemplo, tu fizeste saúde muito tempo. Durante muitos anos. Isso para mim é inconcebível. Tenho medo da cristalização. Achas que era asfixiante dizer assim, agora só há este tema e eu tenho que fazer outras coisas? Porque eu tenho medo de quando fazemos só uma coisa de nos tornarmos de tal maneira especialistas que nos tornamos ininteligíveis. E a falar cada vez para nós próprios. Mais jargão não é? profissional. Sim. E a não nos fazermos entender. E o interessante de fazer coisas novas e diferentes, não todos os dias, porque o Olha à Festa ocupa-me 3 meses do ano, mas mudando de 3 em 3 meses, é isso de conseguir ter sempre um olhar novo. E portanto, assim como eu passo a maior parte do meu ano a falar de guerras nos últimos anos, a Ucrânia, a Hamas, Israel, etc, etc, porque eu faço internacional, depois vou para os antípodas quando estou a fazer o Olha à Festa, e então consigo sempre ter esse encanto, essa visão primeira, essa virgindade a olhar para as coisas de novo, a deixar-me surpreender e maravilhar. Como é que se ensina às pessoas a curiosidade? É possível ensinar? É difícil, é muito difícil, porque o ser humano tende para o conforto, para se aburguesar, não é? Nós somos todos de esquerda aos 15 anos e depois aos 80 já somos todos de direita. Percebes esta simplificação? Ou de esquerda com um carro bom e com uma casa boa, não é? De esquerda caviar, exatamente. É preciso, aburguesamos-nos. E a minha, não sei se isto é um defeito de fabrico, mas de facto eu não consigo não tentar sempre olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, porque há sempre lá qualquer coisinha que me escapou da outra, ou há qualquer coisa que eu já vi, mas que pelo facto de ter mais um ano, mais 10, ou pelo facto de ter pintado o cabelo de outra cor, me faz ver de maneira diferente. Portanto, há sempre qualquer coisa a descobrir. Sempre, sempre, sempre. E é essa descoberta que te faz, lá está, a brilhar os olhos e dizer, ok, eu agora posso contar esta história com esta pessoa, e aquilo que me intrigou, que me fascinou a mim, pode dar para contar aos outros. Uma espécie de catalisador. Sim. Como é que tu te defendes, por exemplo, num dia como hoje, em que tens que editar uma peça sobre a guerra entre Israel e o Hamas, tendo acesso, antes de nos mostrar essas imagens, de coisas terríveis, não editadas primeiro, que tu depois vais selecionar e tens que decidir entre o que é necessário e suficiente e aquilo que é demasiado forte e que nos poupas a todos ver? Esse é o exercício mais complicado do jornalismo. Eu não gosto muito do aviso das imagens violentas, nem do desfocado sobre as imagens. Que toda a gente sabe o que é que lá está, no fundo. Precisamente. Acho que ou mostramos ou não mostramos. E avisar que é violento, quer dizer, acho que é um bocadinho tratar o público como pouco inteligente, porque se estás a falar de uma guerra, de um bombardeamento e das consequências do bombardeamento, claro que é violento. É evidente. Quer dizer, não é preciso estar a reforçar. E se calhar eu acho que é a tal falha que estamos a ter na educação da geração futura, é essa coisa do avisar. Quer dizer, qual é a primeira coisa que nós fazemos em casa quando ouvimos aviso que estas imagens podem ferir suscetibilidades? Toda a gente vai olhar. Vai funcionar como um alerta. Mas é pior do que se de facto as imagens forem chocantes só por si e tu, ao ver atentamente um telejornal, te chocares com aquilo. Portanto, calma, também temos que deixar as pessoas. Eu sei que às vezes a banalização pode levar à vulgarização, mas ao mesmo tempo. Eu quase te ia contrariar no sentido em que às tantas estamos de tal maneira expostos a imagens radicalmente dramáticas que é uma espécie de uma anestesia, uma espécie de ok, é isto. Olha, depende da maneira como tu contares a história, porque se tu próprio, jornalista, deixares que aquilo seja banal, já estiveres habituado e não te chocares
com as imagens. Eu não estou a falar em sensacionalismo, estou a falar em efetivamente haver empatia e tu deixares-te tocar por aquilo. Eu vou-te dar o caso de uma peça que eu fiz que deu muita polémica para aí ao fim de 6 meses ou 3, já não me lembro, de guerra na Ucrânia, que me foi pedido para fazer uma espécie de balanço com as melhores e melhores, no caso piores, não é? Imagens dos últimos meses da guerra. E foi a partir dessa minha peça que entrou em todas as televisões. Não foi necessariamente por causa da minha peça, mas calhou ali no momento em que ela foi para o ar, sem aviso de atenção, conteúdo sensível. Foi a partir daí, não foi por causa da minha peça só, mas também. Havia um contexto e criou-se um debate público à volta da questão das imagens fortes. Sim, porque essa minha peça, que não tinha off, que não tinha legendagem, apesar de se passar. Apesar de se passar. Toda a gente procura este cantinho para. E bem. Para sossego. Este cantinho é confortável. É confortável. Eu optei por não pôr legendas, tratando-se de uma peça onde toda a gente fala ucraniano ou russo, não é? Porque achei que a minha sensibilidade, que os gritos das pessoas em relação à situação não precisam de tradução. Aquilo é universal. E eu imaginei-me lá no terreno a não precisar de um tradutor, não falando eu nem ucraniano nem russo, para perceber exatamente o que se estava a passar. Portanto, fizeste no fundo um fresco, uma fotografia emocional, apesar de não percebermos a linguagem, daquilo que são imagens profundamente violentas. Deixei respirar o que estava a acontecer. Eu enquadrava a situação nos hospitais, meio destruídos, reconhecem-se cadáveres, tenta-se evitar a morte de crianças, coisas factuais. E nas imagens tu tinhas um bebê a ser reanimado. Eu só optei por um plano que se calhar até acaba por ser mais chocante do que tu veres as mãos do médico no peito do miúdo, que era percebias que estava a ser feita a reanimação e tu só vias assim um bocadinho da maca com o pezinho do miúdo a abanar, percebendo perfeitamente o que é que se estava a passar, e os médicos com a sua linguagem médica a fazer a reanimação. Outra história é o aproveitamento completamente imoral por parte de certas pessoas que, ao ver uma cidade bombardeada, pilham as lojas. Os saques. E tinhas uma senhora, claramente proprietária de uma loja, aos gritos, a dar com os sacos nos tipos que lhe estavam a querer roubar coisas, e eles acabam por largar o que estavam a pilhar, e ela chora e não pôs legendagem. Portanto, o que é que aconteceu? Na verdade, eu senti-me tão chocada com as imagens em bruto que vi. Eu tinha para aí 3 horas de brutos, não é? De brutos terríveis. Escolhi só momentos muito particulares, como estes 2 casos de que te falei. E o que é que aconteceu? Muito chocante, demasiado chocante, e nada daquilo. Portanto, eu fui utilizar o mesmo material que tinha sido utilizado nos últimos meses para fazer as peças. Até utilizei menos imagens gráficas do que cada uma das peças que tinha sido feita sobre cada uma daquelas situações, mas a forma como eu embrulhei com o meu coração, aquela foi uma peça emocional, sendo que eu no meu texto só, mas a televisão tem essa dupla linguagem. Ai, peço desculpa se tem microfone. Dupla linguagem, que é tu podes ter o teu texto, mas a imagem também conta uma história. Há um texto e um subtexto. Tu podes fazê-las ir em paralelo, podes uma sublinhar a outra, podes ir completamente em direções opostas. Tudo funciona, depende da circunstância. Portanto, se eu bem entendi, tu, na realidade, montaste de tal maneira a história que a sua potência emocional foi tão avassaladora que alguns dos espectadores ficaram atónitos, outros ficaram emocionados, outros sentiram necessidade de protestar. E curiosamente, foi mais que isso, não foi por causa dos telespectadores, foi interna a discussão. Interna na redação. Interna. Que aquela peça estava demais. Essa é uma das coisas que normalmente. Sendo que era a peça, como é que eu hei de explicar? Há peças muito mais cruas que aquela, mas como são feitas por jornalistas que vestem batas brancas e estão em laboratório a fazê-las sem qualquer tipo de emoção, elas não são tão chocantes do que uma em que, e tu sabes que passar emoção é uma coisa que
é subliminar no texto. Eu não digo coitadinhas das crianças, não, eu digo Hospital de Mariupol, metade do material bombardeado, metade do estoque inexistente pela necessidade de tratar de tantos feridos. O simples facto de tu contares os factos que são tão dramáticos e ao mesmo tempo de ires pincelando com pedaços da realidade mais negra humana, que lá está, que é a morte de crianças, que é mais assustadora de todas elas, fez com que isso tivesse potenciado. As redações discutem sempre os temas e já agora são muito acaloradas. Para quem não conhece os ambientes das redações, os jornalistas, quando discutem matérias editoriais, insultam-se de queixo à cova, é literalmente, exatamente. O insulto é uma boa maneira de definir aquilo. Hoje tu terias feito a mesma peça. Exatamente a mesma peça. Exatamente a mesma peça. Aliás, o meu estilo, eu não ando cá há 3 anos, ando há 30. E o meu estilo é um estilo já muito particular nesse lado do jornalismo sério. E obviamente quando me é pedida aquela peça é porque é para ser feita como eu faço aquele tipo de peças. E é a tua assinatura, no fundo. É a minha assinatura. Os meus textos são muito particulares. Eu, por exemplo, não dou voz a textos de outras pessoas porque a minha forma de escrever e a minha forma de dizer são a minha assinatura, efetivamente, independentemente de estar lá o meu nome ou não, que agora assim que também teve esse grande debate. Agora já temos assinatura há um ano para cá, assinatura das peças. Quem é que está a fazer esta peça? Geralmente os repórteres o que fazem é fazem o tal vivo, não é? Olham para a câmara e dizem qualquer coisa. Uma peça feita na redação não tens isso, não é? Portanto, muitas das peças, a maioria das peças é feita em redação internacional, etc, agências. E agora etc. são assinadas, nós sabemos quem é que fez aquela peça. Que até responsabiliza, acho eu. Mas no meu caso, não é? Quer dizer, há anos que as pessoas reconhecem. A minha voz ainda por cima é muito característica. Há pessoas que ainda se lembram de mim na rádio. Há pessoas que ainda hoje, 20 e tal anos depois, eu lembro-me de si na Antena 1. A tua voz é uma voz característica. Não, tu falas e não podes dizer, olha, eu sou Maria Júlia. Não dá, quer dizer, tu és a eu Joana mesmo Latino. Durante a pandemia de máscara e de gorro, porque estava muito frio no inverno, não é? As pessoas olhavam por causa da voz. A minha voz, de facto, também me identifica. Portanto, tu entras numa padaria e dizes: olha, queria, por favor, 4 pães. E já sabem que sou Joana Latino. Joana Latino, como está? Não precisa de apresentar. Olha, Joana, estamos a falar, estamos a fechar aqui esta nossa eterna converseta, não é? Já nos vemos há algum tempo. Sempre falamos muito, na verdade. Isso é um facto, não é? Tenho uma memória de belíssimas conversas contigo, precisamente sobre como fazer jornalismo. Como contar a história, não é? Porquê é que fazemos assim? Porquê é que não fazemos assado? Porquê é que isto resulta? Porquê é que não resulta? Já experimentaste isto? E na rádio é muito interessante, pelo menos naquela altura, havia muita generosidade por parte de todos para partilhar saber e havia muita humildade da parte de todos para absorver o saber dos outros. Porque há uma colmeia, no fundo, aquilo é muito engraçado. Há menos egos. Na televisão os egos são muito mais espaçosos. Mas tem a ver com o quê? Com aparecer na pantalha? Claro, a fama. Dá-te fama, não é? Ok. E portanto apareces, lá está, olha, está a Joana. És conhecido no prédio e ficas muito contente. Mas eu percebo. Ufano até. Não, mas o facto é que é curioso porque esta tendência a dizer antigamente é que era bom. Eu acho que não. Eu acho que os miúdos de hoje em dia são francamente melhores do que nós éramos naquela altura. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Melhores tecnicamente, melhores da maneira de fazer, e depois dão pontapés nas pedras como nós demos. Não se pode saber, mas só dando pontapés nas pedras é que tu aprendes. Isso é que... Porque não é cuidado que se fizeres não sei o quê vai-te acontecer não sei o que mais, por isso não faças. Não, eles têm que fazer para perceber, não é? Quando nós dizemos a um bebê, olha, não subas por aí que vais cair e vais-te magoar, ele não percebe, sobe à mesma, cai e a seguir já não vai, não é? Não pode dizer a mão que isso está quente. Então significa que não temos que salvar o jornalismo, que ele já se salvou. Ele está-se a reinventar e há muitos velhos do Restelo a resistir muito à reinvenção do jornalismo. Como é que vai ser o jornalismo novo, este do futuro que vem aí? É o jornalismo do chat GPT? É um jornalismo não. O chat GPT mais narrativo? É um jornalismo que tem que ser, para mim, tem que ser menos frio, menos cinzento, menos BBC. Não tem que ser CMTV, embora a CMTV tenha espaço, evidentemente, sempre teve. Mais proximidade? O sensacionalismo, sim, tem que ser uma coisa mais. Eu acho que
Estou a falar contra o meu próprio canal, mas acho que já tenho. O teu canal é um canal BBC, claramente, de serviço público, Estou a falar da SIC Notícias, não é? O meu Sim. canal para mim continua a ser a SIC Notícias. Eu vim para a SIC para fundar a SIC Notícias. Eu agora sou da pool do Jornal da Noite da SIC, mas o meu canal é a SIC Notícias. É muito tempo de comentário, análise e dissecação da realidade. E muitas vezes política, economia política e futebol. Precisamente. É por aqui, E, portanto, os tons são estes. Não é monotemática, mas quase. Mas anda por não é? aí. E isso cansa muito. E eu vou muitas vezes para a CMTV porque à hora que eu acordo, com o tempo disponível que tenho para me informar de manhã, eu não posso ficar naqueles 20, 25 minutos que tenho com a televisão ali ligada, que é uma espécie de telefonia para mim. Continua a ser. Estás a ouvir, ela está lá ligada, mas não. No carro ouço rádio, em casa televisão. Queres ouvir aqueles 30 segundos de uma forma muito simples, muito direta, a dizer: queres saber olha, o que é que se passa, Sim. que tempo é que vai estar, como é que está o trânsito, se demitiu isso? mais alguém, é rádio, precisamente. Se demitiu mais alguém, é uma bela. Então como é que é? E hoje alguém se demitiu? Como é que estão as guerras, etc. Não quero ficar aqueles 20, 25 minutos a ouvir alguém explicar-me o Pedro Nuno Santos. Não queres ouvir, no fundo, há momentos em que nós precisamos do contexto para entender ou para especular sobre o mundo, mas há momentos em que precisamos de saber que aconteceu alguma coisa que nós não podemos ignorar de maneira nenhuma. Sim, e acho que às vezes as televisões, sobretudo, se estão a esquecer um bocadinho do que são os horários normais das pessoas. Nós já não trabalhamos todos das 9 às 5, mas evidentemente de manhã as pessoas andam mais à pressa, aí até ao meio-dia. À tarde praticamente não terão disponibilidade para ver televisão, e se forem lá são 2 minutos ou 3, portanto ainda mais rápido, se faz favor, obrigada. E depois então à noite ou vou ver Netflix ou vou ouvir, expliquem-me lá o Pedro Nuno Santos outra vez, pela 48ª vez, já sei, mas pronto, a visão de outra pessoa, ok, admito. Ou das sempre interessantes explicações do Milhazes e do Rogério sobre a guerra, ou não, o que quer, que também, lá está, mais duas personalidades que ganharam fama, não é? Tal e qual, ganharam uma visibilidade, e ganharam uma visibilidade, é uma boa visibilidade. Portanto, quase tu defendes quase um modelo em que, senhores telespectadores, agora durante os próximos 7 minutos e meio, vou contar-vos tudo o que importa deste dia. Aconteceu isto, muito obrigado, e agora vamos falar sobre estes temas todos durante as próximas 2 horas. Também era uma forma bastante económica até de tentar entender o mundo. É que às vezes eu penso, porque é que a televisão afasta os jovens? Os jovens estão habituados a coisas nos telemóveis de 15 segundos e tu dás-lhes 15 minutos de um só tema. Já foram embora. Claro. Mas depois é muito engraçado. Tu estás a citar exatamente Mas, por exemplo, o Olha à Festa, que é toda emocional e com música e barulho e pausas e imagens bonitas e coisas que eles nunca viram ou que eles já viram. Agarra, porque nós temos o público a estratificação do público, a estratificação da audiência, e aquilo de facto vai dos 8 aos 80. Então, mas depois, e isto é quase surpreendente, se calhar é pura ignorância minha, que é, às tantas, as coisas passaram num canal generalista, as coisas passaram no cabo, parece que ninguém sabe nada, mas subitamente as nossas crianças, os nossos miúdos, os nossos mais jovens dizem: olha, eu vi isto, ouvi aquilo. E dizem: mas viste onde? Na televisão? Não, vi aqui no TikTok. Vi aqui no Instagram. Portanto, há aqui uma porosidade da informação que, quando ela interessa, quando ela tem acerta no alvo e no canal, eles estão alerta para se ligar. Portanto, eu acho que o trabalho das televisões tem que ser, das televisões, das rádios e dos jornais, é estar onde o público jovem também está. Nós tivemos com a Diana umas redes sociais da SIC Notícias, ela agora está na RTP, na Prova Oral e tudo mais, um canal completamente diferente online nas redes sociais da SIC Notícias, SIC Notícias, que era muito visto pelo público, mas como era um esforço individual, porque ela era muito original e muito própria, com características muito próprias a fazer aquilo, ela captou a atenção de malta muito jovem, porque ela de facto punha ali em stories, eu detesto dizer coisas em inglês, mas pronto, faz parte. Pequenas histórias, pequenos trechos nas suas redes sociais. As stories do Instagram, por exemplo, da SIC Notícias, ela explicava
as coisas como se eu tivesse 6 anos, que às vezes é uma coisa que nós jornalistas nos esquecemos de explicar, com o tal jargão profissional que às vezes então os jornalistas especializados ainda mais têm que o jornalista todo o terreno. Às vezes é preciso simplificar. Nós também temos que ir o som está ainda aí? Está ótimo, o som está aqui. As pessoas estão aqui. As pessoas estão aqui connosco. Foi eu que passei a ouvir um bocadinho menos. E a vantagem do podcast, elas podem-se ir embora, desligar. Não vão, fiquem connosco. Não, depois voltam e ligam outra vez. Dá para ver nas estatísticas também, olha, isso é uma coisa gira. Eu é que já não estou aqui a ter nos fones. Não estão a ouvir, pronto. Então, mas não sei o que é que se passa com os seus fones. Já estão aí, eu pronto. Puxei o cabo, se calhar. Pinchavelhos, no fundo é isto. Pinchavelhos. Cavilhas e Como explicar ao miúdo o que é um pinchavelho? O que é um pinchavelho? No fundo é alguma coisa tal e qual. Eles também têm pinchavelhos, mas chamam-lhe outra coisa. Jack e coisa, e o cabo, isto e o blá blá. E chamam pinchavelhos. Pinchavelhos e cavilhas. Liga-me lá e a cavilha. Estou a ouvir, estou 1, 2, 3, está. Diz lá, vamos testar o microfone. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porquê que é 1, 2, 3? Porquê que não pode ser? Olá, o tempo está bom. Sim, mas quando nós estivemos a testar, olha, por exemplo, com a Dona Maria, eu não vou dizer à Dona Maria, quanto meio até 3 para eu testar aqui o nível do microfone. Nunca na vida, não é? Então, e digo sempre aos repórteres de imagem: não digas alto. Estamos a gravar. Exato. Não porque. Não é? Fica toda a gente com o ar. Só me piscam, só tenho que me piscar ou o olho. dar uma 5. Porque é preciso testar o microfone. Então, Dona Maria, o que é que almoçou hoje? Só isso. Então, mas não me disse que tinha diabetes. Então, como tanto açúcar, qualquer coisa. E tu estás a testar. E a senhora fala, e eles estão a testar. E eu também estou a falar, eles também me estão a testar a mim. E aquilo continua. E eles só me fazem assim. E tu sabes que a partir daqui estás a gravar. Então, e agora para fazer as rabanadas, pomos o quê? É aqui nesta taça ou é preciso outra e tal? E a coisa começa. E flui. Sim. Olha, qual é a reportagem que ainda te falta fazer? Eu gostava imenso. Imenso. Imensa paprika. Imensa. Imensa paprika. Que essa pergunta não me fosse feita, porque é como o livro preferido, a cor. Mas tu sabes São todas, Jorge, todas. As que eu já fiz, as que eu ainda não fiz, as que eu já fiz 15 vezes, as que eu só fiz uma. Dê-me. Eu aprendi com os jornalistas que a pior pergunta para se fazer e que dá os melhores efeitos é: então como é que se sente? Que é uma pergunta supostamente proibida, mas que eu acho uma pergunta super válida. Porque ela funciona. Claro. Como é que eu sinto-me mal ou sinto-me bem? Mas há aquela coisas que acontecem, não é? Na vida. Aqui na SIC, no Praça Pública, que era um programa que ia aos sítios onde as pessoas tinham problemas, que alguém pergunta a uma senhora ou um senhor como é que se sente. Dói-me aqui. Interpretou aquilo como uma consulta no centro de saúde. Quando o problema era o esgoto que não chegava à casa, qualquer coisa. Tem muita graça. A reportagem que eu ainda não fiz e que eu quero fazer, todas, mesmo as que já tenha feito, percebes? Gira. Agora vais ter que fazer uma conferência de imprensa da CGTP, que é a coisa mais chata, ou da UGT, que é para ir aos dois. Fiz várias. Que é tão chato, Concertação não é? social. Concertação social. Ou vais ouvir o debate parlamentar, não é o quinzenal, que assim ainda acontece qualquer coisa. Os diários normais, não é? Sessão plenária normal. Que não acontece quase nada de muito relevante e que estão a discutir temas. Mas às vezes é muito giro, não é? Eu lembro-me uma vez também de ter feito. As comissões parlamentares também acontecia. Comissões. Lembro-me de ter feito um congresso do CDS. E já não sabíamos o que é que havíamos de fazer e até foi o Pedro Cruz que me pediu: fazem uma peça assim, uma coisa um bocadinho diferente sobre aqueles tipos que vão discursar àquelas horas em que não está ninguém na sala. Às 4 da manhã. Ou não, às 2 da tarde, está tudo a almoçar, não é? E a peça foi a que teve, lá está, mais uma vez, uma coisa, se quiseres a emoção será talvez o que está fora da caixa, não é? Que é, no fundo transmitiu uma verdade. O que é que realmente se passa num congresso? Não é só aquilo que nós vemos do discurso final do líder, super inflamado, com toda a gente a aplaudir e uns com cara de derrotados, não é? Super enervados. E nesse tempo lá está, o tempo morto, o discurso que já não tem interesse, as pessoas que bocejam. Precisamente, eu lembro-me que era alguém a dizer: eu sou um tipo que dá na cara, não, que dou a cara e dou na cara, se for preciso, assim com o sotaque do norte, e que nós ponhamos um plano de um congressista que estava para lá sentado com um lenho na cabeça. Portanto, linguagem televisiva pura e dura. Pura e dura. E o PS era só isto, era só os discursos, e era
E não foi preciso muito esforço. Foi passar ali 2 horas só a tomar a câmara sempre a gravar e tomar nota do time code, ou seja, da hora aquilo acontecendo, as coisas, para depois ir buscar aqueles bocadinhos que sozinhos não têm assim tanta graça, mas todos juntos mostram uma outra realidade de um congresso do CDS ou do PS ou do Chega ou do Iniciativa Liberal ou do LIVRE ou do PAN ou do Bloco de Esquerda. Portanto, tu estás sempre à procura do inusitado da vida real. Eu não ando à procura, eu não sei, eu pareço eu sou atraída. Ou sou atraída. Eu não tenho culpa, isto que aparecem umas coisas e eu tenho que as contar. Mas sabes que nós estamos aqui nesta sala, eu não sei se tu reparaste, mas eu entro nesta sala, das primeiras coisas que eu faço é ver como é que é a mesa por baixo. Eu faço muito isto e tenho pena. Lá estou a bater no jornalismo outra vez. Estás à procura do que é que está por baixo É para saber. Para ver o que é que lá está. Porque agora, quando movimento aqui, eu sei que se cruzar a perna para este lado, vou bater aqui nesta chapa. Pumba, okay. Não é? Mas não seja para fazer reconhecimento espacial. Sim. No fundo, o que é que está aqui à minha volta? O que é que eu posso contar? Como é que eu posso estar? Nós entramos aqui à procura de tomadas e tal. Eu vi todas as que existiam e pensei, aqui vai dar, não é? E às vezes acho que o jornalismo está um bocadinho snob, anda de nariz no ar e já não vê daqui para baixo. Sim. Tragam-me a ficha elétrica, tragam-me a tomada. Exatamente. No fundo é isto. Eu sou fulano de tal. Cheguei. Cheguei. Sou bonito, apareço e, portanto, o mundo mostre-se que eu estou aqui para vos contar a verdade vista pelos meus altivos olhos de cima para baixo. E depois acabei. Morreram todos! É verdade. É verdade. Sim. Também não deixa de ser verdade. No fundo é uma frase que factualmente está correta. Confirmam-se. Só rodapé. É uma questão de tempo. E está resolvido. Joana, obrigado. Eu é que te agradeço. Tinha muitas saudades de ti. E eu também. E é tão bom conversar. Esse é que é o ponto. Por isso é que eu adoro podcasts. Eu levo os podcasts comigo para todo lado com esta ferramenta. Bem, lá está. A pessoa vai para o ginásio, está a ouvir o podcast. A pessoa anda nas compras, aquelas coisas, né? Salsa, coentros, ovos, leite, farinha, pão. Levas o podcast. Olha, só me falta fazer uma coisa que me esqueci de fazer no início, não é? Que é a claquete dos pobres. Para sincronizar. Lá está, a imagem e o som. Que é? Sabes que nós no Olha à Festa fazemos claquetes a dar-te um pau. Nós temos 4 câmaras, 5 microfones, às para vezes. Sincronizar tudo, as imagens, o som, para estar tudo ok. Devias ver a cara da Dona Maria. A fazer claquete? E outra coisa muito interessante que é, agora não sei o que, vamos só aqui, quando temos um rancho folclórico, eu não sei o quê. Agora vamos gravar o rancho folclórico. Espera aí, tudo pronto? Claquete. A Senhora do Bisito! Senhora do Bisicuto! Essa começa. Não, era só. Como é que tu explicas o que é uma claquete? Ainda não é agora. Esperem um bocadinho. E eu vou fazer uma claquete, mas ninguém se mexe. E mesmo que eu diga, isto é só. Não façam nada quando batermos a palminha. Não é nada, isto é uma coisa só para nós. É muito bom. Obrigada por existirem pessoas. Jorge, obrigada. Obrigado, Joana.